Pessoal, poucas pessoas estão mais leves essa semana do que o Lucas Evangelista, tudo bem? E não é só pela classificação, mas também porque como tem sido elogiado. Você tá sentindo esse excelente momento na sua vida, Lucas? Cara, eu tô sentindo, mas pra ser sincero, eu evito até ficar vendo rede social. Desde que eu cheguei aqui, eu falo assim, tenta esquecer um pouco o extra-campo, foca no que tem que ser feito no dia a dia. Então, procuro evitar ver tanto as coisas boas quanto não tão boas também. Mas não é só rede social. O Abel, no fim do jogo, fez uma declaração ali, que tava de olho em você desde o Braga e tal. Isso você ficou sabendo, não é possível. O Lucas foi um jogador que nós fomos contratar ao Red Bull Bragantino, um esforço que eu pedi ao Barros e à nossa presidente, porque ele já queria ter este jogador comigo no meu grupo. Já no tempo em que eu era treinador do Braga, ele era jogador de Estoril, mas o Braga não tinha dinheiro para o contratar, não tinha balas. Essa história é real, cara. Eu cheguei aqui no clube e ele falou pra mim, ele e a comissão falaram, Lucas, a gente tentou trabalhar com você desde a época que a gente estava no Braga, você estava no Estoril. Eu falei assim, pô, professor, não chegou nada pra mim. Chegou nada, eu tô sabendo agora. Pega no WhatsApp aí. Anota aí. Falei, não, mas tá tudo bem. Deus sabe todas as coisas, não era para ter acontecido naquela época. Cheguei aqui um jogador totalmente diferente, mais rodado, mais maduro, então era para ter sido assim. Não tenho ego de ser protagonista, não tenho vaidade. Gosto muito daqui também por isso, porque desde que eu cheguei o Abel sempre fala nisso. Pega a sua bolsinha do ego, da vaidade e deixa em casa. Aqui não pode ter isso. Eu sempre fico na dúvida se vocês dormem em algum momento. Eu já perguntei isso até pro Abel, assim, porque vocês têm uma sequência muito grande sempre. Vai pegar o Bahia fora de casa e tem respiro? Não tem. Depois do jogo é muito complicado dormir, porque mesmo você querendo dormir, a adrenalina fica no corpo, ainda mais um jogo dessa dimensão, da maneira que foi, ter essa virada dentro da nossa casa, com o apoio da torcida, a cabeça fica nua. Sobre o Bahia, a gente sabe da dificuldade que vai ser, mas a gente sabe da nossa qualidade também. Você já foi campeão como profissional? Cara, nunca fui campeão como profissional. E como é que você tá assistindo sobre isso? Em relação a isso, eu tô tranquilo. Eu acho que vim para um clube muito vitorioso. A mentalidade aqui é diferente de tudo que eu já vivi no futebol. O pessoal não deixa a gente cair na zona de conforto em momento algum. Se tem vitória, principalmente eu sinto essa cobrança. Na hora o pessoal já meio que joga um baldinho de água fria e fala assim, não tem nada, ganho, continuar trabalhando. Tem nem folguinha depois da vitória? Não tem nem folguinha, isso é verdade. Mas ele tá certo. Eu vou até usar o que o Piquerez falou depois da partida de ontem pra gente. Um grande passo, mas nosso caminho não para aqui. Nosso caminho tem que ser, nosso objetivo tem que ser levantar a taça, senão ninguém vai lembrar desse jogo aqui. Se a gente não concretizar isso com título, tudo vai ser esquecido. Então, pra gente ficar na memória e ter essa folguinha merecida é com título. Tá jogando muito mesmo, e falando em Palmeiras, saíram as datas das semis da Libertadores, tá? O Flamengo vai jogar na quarta-feira, dia 22, e o Palmeiras, dia 23, na quinta. Então, o Flamengo joga na quarta e o Palmeiras às quintas. E é isso, terminou o Globo Esporte. Lembrando que amanhã o jogo da Mamãe Globo é esse aqui, ó. Bahia e Palmeiras, que tá aparecendo aí na tela. Caio, obrigado, meu querido. Uma honra ter um campeão mundial aqui com a gente. Fechou? Você torce pra que time? Sou do Vascaíno. Vascaíno, não é que a gente tá vendo a tabela ali? Aí é um pouquinho mais pra baixo. Não, tá subindo. Tá subindo, é isso. O Palmeiras mostrou-se melhor que o Flamengo, né? Mostrou-se. Sim, olhando para a Libertadores como um todo do Palmeiras... O Gajardo chama atenção. O Palmeiras está jogando mais bola que o Flamengo da Libertadores. Sim, a Libertadores do Palmeiras, não é pouco, ela é muito melhor que a do Flamengo. Quer dizer que o Palmeiras vai ganhar o Flamengo? Não. Quer dizer que até aqui, esta competição do Palmeiras é indiscutivelmente, não há debate, indiscutivelmente melhor que a do Flamengo. E o Palmeiras está num momento de crescimento muito grande. O Abel achou o time, mexeu no time, achou o time respondeu muito bem. E o jogo contra o River foi um jogo difícil. O jogo de quarta-feira foi um jogo muito difícil. E ainda assim o Palmeiras soube passar pelo momento mais complicado do jogo e conseguir tirar o seu melhor durante a partida. Então o Palmeiras sai muito... O Flamengo sai com a história da emoção, do herói, tipo o São Paulo com o Atlético Nacional, que não foi bem, mas saiu com a emoção. O Palmeiras sai fortalecido do duelo por quem passou e por como passou. E você vê, né, Pascoal, o primeiro tempo do jogo de Buenos Aires, soberbo do Palmeiras, impressionante. De Almanac. Impressionante. E no jogo do Allianz Parque, eu não considero que no padrão Palmeiras, o Palmeiras tenha feito um grande jogo. Você pinça um ou outro jogador O segundo tempo foi muito bom.
O primeiro foi Eu achei arriscado. bom o segundo tempo. Foi bom. É que assim, o Palmeiras é tão superior ao River que não precisa jogar tudo que sabe para vencer bem o River. Tudo bem, o jogo a pé, E o River jogou bem em São metade Paulo. do segundo tempo, estava causando O Evangelista riscos, fez perigos um belíssimo, ao Palmeiras. fez um belíssimo jogo. Primeiro tempo nem tanto, o segundo tempo ele deu aula de Então, futebol. mas assim, individualmente, quem que jogou dentro do que está jogando na Libertadores do Palmeiras? O Evangelista e os dois O atacantes. Tigrinho jogou muito. Né? Mas, no geral, o Piquerez jogou bem também. O Andrés não jogou bem. O Andrés não conseguiu arrumar um espaço para jogar. O Felipe não fez um grande... Felipe Anderson não fez um Não grande fez. jogo. Os dois meias ficaram muito presos, porque o Boca congestiona no meio-campo. O River. O River. E eles não encontram espaço para jogar. Eles poderiam abrir pelo lado do campo e fazer os volantes saírem com a bola para abrir o espaço. Ou então, existem várias alternativas. Mas eu gostei do Abel no vestiário, na hora do intervalo. Eu acho que o Palmeiras voltou mais sereno no segundo tempo. Porque estava muito pilhado. Teve não sei se você... Teve um lance no final do primeiro tempo que o Everton faz uma defesa que é espetáculo. Se sai um gol naquela hora... Do Castanho. Então... Que tabela ali, Você viu tabela com o zagueiro. Ele fez ali. outra defesa que eu acho que até foi Murilo pouco falada. o Do Borja. Borja. Aquela bola é difícil pra caramba. Também. Bola rápida. Mas sabe o que eu tô falando? O Murilo não vai tirar a bola, pega no calcanhar dele Volta pro menino. e volta no jogador do River. Ele pegou e a defesa foi espetacular do Everton. Ali era o 2 a 1. Ali era o perigo. Depois voltou para o segundo tempo com a cabeça no lugar, o time trabalhando a bola, tentando encontrar espaço no padrão Palmeiras. O Palmeiras é um time que acelera o jogo. O Palmeiras tem padrão de jogo. A gente fala, o que é padrão de jogo, gente? O padrão de jogo é manter a característica para seguir da mesma forma em alguns momentos da partida ou a partida inteira, né? Eu esperava o Palmeiras, por exemplo, fazendo aqueles 15 minutos que o Abel fala. O Abel fala, eu quero meus 15 minutos. O que são os 15 minutos do Abel? Aquela pressão total na saída de bola. Não conseguiu fazer no primeiro tempo. No segundo tempo, ele acalmou o time e pediu o time para fazer as transições com velocidade. A transição do meio, ou às vezes a ligação direta da zaga para o ataque, tem o Flaco Lopes, que é um jogador alto. Então, tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. O Evangelista entrou no jogo. Por quê? Porque ele viu que os meios não estavam funcionando. E ele foi buscar a jogada. E os dois da frente, você sabe que eles estão com o perfume que a bola gosta. A bola gosta dos caras com aquele perfuminho deles lá. A bola veio, pá, pum. Aí mudou. Você viu o gol do Tigrinho? O Armando, goleiro como o Armando, não pode largar uma bola daquela. É falha também. Tá sem força na mão. É falha também. Foi com a mão mole. É falha também. Será? Será? Tá sem força na mão, Armando. Cabeçada. Eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Foi muito... A primeira finalização foi muita queima-roupa. Não sei se os goleiros, de um modo geral, fariam muito diferente, não. Você pode debater para onde ele deveria ter jogado a bola, ok. Ele jogou nos pés do Vitor Roque, né? Mas, assim, o reflexo de defender aquela bola já foi para mim um grande mérito. Eu não consigo atribuir ao Armani a falha daquele lance, não. E eu concordo com tudo que vocês estão dizendo em relação ao Palmeiras. Só acho que o gol logo no início do segundo tempo foi determinante para poder dar aquela chacoalhada que precisava o time ter. O Palmeiras fez o primeiro tempo abaixo do que pode. As causas estão aí expostas pelos O Palmeiras tomou o gol com 6 minutos do primeiro depois... tempo e fez o gol com 5 minutos do segundo tempo. Exatamente. E o jogo de futebol é um jogo muito circunstancial. Se você está numa situação desfavorável, perdendo o jogo em casa, no agregado indo para os pênaltis, sabendo do histórico, a última vez que pegou o River Plate em casa, perdeu o jogo, se classificou porque tinha vencido bem o jogo fora de casa lá naquela Libertadores de 2021, salvo engano. E aí você pega essa situação agora sendo reeditada, você tem um impacto ali, né? E a torcida sabe disso. Faz o gol logo cedo no segundo tempo, aí, opa, respira fundo, tudo está no seu lugar, vamos jogar. E aí o Palmeiras conseguiu desenvolver um bom futebol no segundo tempo e o River, para mim, morreu fisicamente. Chegou uma hora do jogo que o River não tinha mais saída, já durava para um, olhava para o outro, não tinha opções de confiança no banco de reservas, tentou mexer no time, mas o River perdeu um pouco de coletividade e no final das contas o Flaco deitou e rolou para poder sacramentar a classificação do Palmeiras. Zupaquinho, ó, tem clube ou clubes que só dão uma notícia. E, ao contrário, tem clube que tem todo dia uma ótima notícia. Quer uma ótima notícia do Palmeiras, Oswaldo Paulo? Pois não.
Flaco Lopes renovou até o final de 2029. O seu ídolo atacante argentino Flaco Lopes voando na temporada de 2025 até para a seleção argentina. O homem tá indo. Você viu a brincadeira do Veiga com ele? Que ele virou o Messi? O Veiga falou, nós mandamos o Flaco, voltou o Messi. Vinícius Nicoletti também um grande atacante. Bruno Vicari falou isso aqui outro dia. É verdade. O Nicoletti conversou com exclusividade com o Flaco Lopes. A gente vai acompanhar um trecho do papo desses dois grandes atacantes. Aqui estamos detalhando as últimas coisas, mas está muito bem encaminhada a renovação. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de verdade, vivendo um grande momento e desfrutando do dia a dia, como falei ontem no campo. O ambiente que se gerou aqui dentro é espetacular. Tão bem encaminhada que ele saiu dessa entrevista, pegou a caneta e botou a assinatura no papel. Oswaldo Pascoal, Flaquito Lopes até o fim de 29. O Flaco Lopes, ele teve 2 propostas para jogar no River Plate. Isso. Uma na temporada passada e outra nessa temporada. E teve... esse o Palmeiras pediu o Flaco pediu pênalti nesse lance, mas eu não daria também esse pênalti. O outro sim, né? Porque o outro é absurdo. Bom, o Flaco Lopes é um jogador que levou um certo tempo para encontrar o seu posicionamento ou o treinador do Palmeiras colocá-lo na sua posição. Porque eu sempre disse aqui, nesses últimos anos, de ter visto o Flaco Lopes jogar no Lanús... Você cornetava ele. Ele não. Cornetava. Eu sempre disse o seguinte, o Flaco Lopes não é centroavante. É um sacrifício para jogar nessa posição. Ele é 8,5. Ele é o cara que se aproxima do centroavante. Quando ele tiver um centroavante para jogar com ele, as coisas vão mudar de figura. No Lanús ele jogava com o Sandy, veteraníssimo Sandy. O Sandy acho que tinha uns 44 anos e ele jogava sendo o cara que abastecia o Sandy. O Flaco Lopes é o enganche, hein, Pascoal? Não, o enganche é o 10, né? O cara que é o meia. Ele é o 8,5, ele é o ponta de lança. Né? Ele joga pertinho do centroavante. Como tem um centroavante no Palmeiras... Segundo atacante. Como tem um centroavante no Palmeiras que se movimenta muito, e o Zé Elias criticava o posicionamento dele... Aberto pela esquerda. Aberto pela esquerda, aberto pela direita, e corre atrás do lateral e corre atrás do volante. Quando os dois se posicionaram como atacantes centrais, 2 meias centralizados, abrindo os corredores para a ultrapassagem dos laterais, o Palmeiras encontrou um outro estilo de jogo. Tigrinho tá o diabo, né? Aí mudou até a forma de sair jogando. Existe a forma de sair jogando em U e a forma de sair jogando em Y. Ih, lá vem ele, Vini. Então, lá vem ele, não, essas pessoas... Eu gosto de explicar para as pessoas que estão em casa, porque às vezes as pessoas ficam pensando, o que esse cara tá falando? Em U, sai do goleiro, aqui ó, sai do goleiro pro lateral, do lateral pro goleiro, do goleiro pro lateral... Do lateral para cá, do lateral para frente. U, a letra é U. A outra é com a letra Y. Y. Toca no volante, o volante pega a bola e sai jogando com o lateral. Então faz um Y. Eu não estou inventando nada, isso aí são os que os caras falam. Eu só estou tentando traduzir para o senhor que está em casa, para o senhor entender quando isso acontece. Depois do U e do Y, do Oswaldo Pascoal, que é a saída de bola do Palmeiras em Y. Sim. Certo? Que é a saída de bola no volante, sai pro lateral, ou pro lateral da esquerda, ou pro lateral da... Como é que foi a saída de bola do São Paulo ontem? Palmeiras também seguindo na cola, né, Betão? A gente falou do Flamengo jogando fora de casa, o Cruzeiro também na rodada. O Palmeiras também tem um confronto complicado, né? Desses enfrentamentos que a gente está colocando, o Bahia é quem briga mais em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. O Bahia briga mais em cima, mas vive um momento muito ruim, né? Se você pegar os últimos jogos do Bahia... Vem quase que num derretimento, atuações muito fracas. Fiz alguns jogos do Bahia recente. Tem até ali aquele certo controle do jogo, tenta ter aquela posse, mas não tem conseguido, principalmente, ser decisivo na sua parte ofensiva, né? Os jogadores de frente do Bahia não conseguem mais machucar, serem agressivos. O Palmeiras, pelo contrário, vive, além de ser um time muito regular, faz uma campanha acima do que a campanha dos outros títulos. Ele está ali fazendo uma campanha acima e se encontra num momento legal tecnicamente, né? O time respondeu bem à entrada dos reforços,
O Abel conseguiu casar essa dupla aí do Flaco com o Roque, encaixou muito bem. O Flaco vive um momento maravilhoso. Se o palmeirense já pegou no pé dele hoje, pede desculpa, porque ainda mais depois da convocação, voltou, meio que os caras falaram, deve ter dividido o quarto com o Messi, né? Porque ele voltou... Bebeu da água. Driblando, com muita confiança, tá um jogador muito forte. Felipe Anos está muito bem no time, entrou o Andréas Pereira. Então, assim, é um Palmeiras que sempre foi competitivo, mas esses últimos tempos, mesmo ganhando, era cobrado de jogar bonito, né? De apresentar algo interessante. E agora a Leila deu ali o investimento que o Abel queria e o Abel está devolvendo o futebol. Então, nesse encontro aí com o Bahia, o Palmeiras é muito favorito. E você falou do Flaco Lopes, notícia também fresquinha de agora a pouco, cerca de 1 hora atrás, Flaco Lopes renovou o contrato com o Palmeiras até 2029. O Palmeiras fez esse anúncio e o Flaco Lopes falou, né, aspas na matéria do GE. Globo, virei uma melhor pessoa aqui e está evoluindo como jogador também, Raed. Está chamando muita atenção essa fase que vive o Flaco Lopes, num posicionamento também diferente, né? O Flaco a gente imaginava como postulante a centroavante, a ser aquele 9, porque ele tem altura, ele tem um jogo aéreo também imponente, mas ele está mostrando, principalmente nesse período de dupla do Vitor Roque, outras valências, né? Sem o Paulinho. Sem Paulinho. Conversando com o Rodrigo Coutinho, que hoje não está aqui nessa bancada, o Rodrigo Coutinho ele já falava algumas vezes que o melhor momento do Flaco na carreira, ele jogava com uma dupla de ataque. O Flaco sempre ali como um atacante de mobilidade para um segundo atacante. E ele vem mostrando agora que essa era a resposta que se esperava dele. Um atacante que com outro jogador ali próximo a ele, ele consegue render mais. E essa é uma discussão que eu acho legal que a gente tenha no futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro sempre foi muito feliz em fazer duplas ofensivas. Aí a gente puxa pela memória de diversas duplas de ataque, mas durante um tempo, no passado recente, essa maneira de jogar futebol, sempre com pontas, abrindo espaço do campo, acabou com essa dupla de ataque do futebol brasileiro. Eu me recordo aqui, a última grande dupla de ataque campeã com a camisa da seleção brasileira foi no Ouro Olímpico da Olimpíada de Tóquio, em 2021. Richarlison e Matheus Cunha fizeram uma dupla de ataque. O Brasil foi campeão olímpico, uma coisa que não se fazia mais no futebol brasileiro, e aí alguns treinadores começaram a puxar isso de volta. É legal você ver dois atacantes que se completam por características, fazendo ali o último terço da área, ali numa zona perigosa, e o Palmeiras usando bem dessa arma. E a torcida está empolgada, né? Tem montagem com o Bebeto e Romário, com a cara do Vitor Roque e do Flaco Lopes. O momento realmente é muito bom, né, Betão? E a gente lembra de meses atrás o Palmeiras sendo cobrado, né? O próprio Abel bateu nessa tecla na entrevista coletiva depois da classificação diante do River Plate, que ele não se esqueceu, né, do que foi chamado, enfim, de como alguns torcedores também falaram do time naquele momento, mas é mais um ano de reinvenção do Abel Ferreira também. E você já citou, né? Contando com reforços que mudam o patamar. Acho que o Andréas Pereira é o que muda o patamar do Palmeiras, mas, por exemplo, o Palmeiras contrata um lateral direito que já chega e é titular. Lógico. E já joga em partidas de muita entrega física também, que é o Kelvin, né? O Gia era titular do Palmeiras. O Palmeiras acaba liberando Marcos Rocha e Mike, são outros dois que fizeram história também, mas como uma janela também pode ajudar um clube a se reencontrar dentro de uma temporada. O Palmeiras é exemplo disso, conseguiu bons nomes e formou agora o elenco capaz de brigar por tudo. Você olha o banco do Palmeiras super recheado, Maurício e Veiga no banco do Palmeiras. Você vê o Flaco, além de tudo, tá fazendo os gols, está se entendendo muito bem com o Vitor Roque, ainda está mostrando uma característica muito peculiar, assim, de assistir o companheiro. Ele que, pelo biotipo, pelo jeito, parecia muito mais o cara que seria da dupla ou definidor, né? Fazer aquele pivô, ajeitar para um Vitor Roque mais leve, mais móvel. Mais móvel. No caso, o Flaco está saindo muito da área e está correspondendo longe da área, no sentido de reter essa posse de bola, driblar quando é necessário. A cavada que ele deu, a bola que ele deu não foi pro Vitor Roque, foi pro Facundo passar pro Vitor Roque. Porque aquela bola ali, amigo, ele gira no meio campo, arrasta a marcação, se desvencilha e dá aquela cavada procurando o jogador. Então, assim, tá num momento técnico muito importante. Então, Palmeiras, que a gente estava dizendo no início do programa, se você for pegar os dois ali postulantes, né, recorte, o recorte do Flamengo do momento, o recorte do Palmeiras, o Palmeiras aplica hoje o futebol acima do Flamengo.
É isso então. Falamos dos eventos, né, do fim de semana, Campeonato Brasileiro e tudo mais, mas também tem seleção brasileira, né, Raed? Pra gente, chegando na reta final do Tá Na Área, tem seleção brasileira sub-20, iniciando a trajetória na Copa do Mundo da categoria domingão. Pois é, domingão. O que esperar da seleção sub-20? Domingão, com transmissão do Sport TV 2, Brasil e México. O grupo do Brasil é o grupo mais difícil da história das Copas do Mundo, de todas as Copas do Mundo, pra mim, na história. México? Tanto masculina, quanto feminina, quanto sub-20, quanto profissional. É México, que é o campeão da CONCACAF, Marrocos, que é o vice-campeão africano, e Espanha, que é o campeão europeu. E o Brasil, que é o campeão sul-americano, a seleção brasileira do Ramon Menezes, que durante algum tempo... Vai ser a primeira competição oficial, inclusive, do Samir Chaoud, novo presidente da CBF, no comando da CBF agora, primeira competição dele, essa Copa do Mundo Sub-20. O Brasil que nos últimos 2 ciclos, isso é uma informação importante, tá? O Brasil nos últimos 2 ciclos de Copa do Mundo não teve a CBF aberta para fazer a convocação dos seus jogadores. Tiveram que fazer a convocação em um local reservado que não fosse a CBF, porque o antigo presidente dava férias coletivas, não deixava nem os funcionários trabalharem para fazer a convocação e também influenciava na decisão de campo do técnico da principal. Porque eu tenho a informação também de que o Andrei Santos, recém-convocado pelo Ancelotti, que foi um dos destaques da seleção brasileira na campanha do Sul-Americano Sub-20 em 2023, com o próprio Ramon. Levou ele para a seleção principal também. Mas por conta de discussões sobre premiação da conquista da seleção brasileira Sub-20, foi impedido de ser convocado para a seleção principal pelo antigo presidente da CBF. Então, muita coisa aconteceu na CBF nos últimos 4 anos, principalmente nesse ciclo de seleção Sub-20, Sub-17, e agora, sob o novo comando do Samir Chaoud, eu imagino uma tranquilidade maior dos funcionários da CBF para trabalhar e, óbvio, é um grupo dificílimo para a seleção brasileira, mas também eu fico imaginando o que passa na cabeça de mexicanos, marroquinos e espanhóis. Bruno Fux tem contrato com o Palmeiras até o dia 31 de dezembro, mas clube e jogador desejam firmar um acordo maior. O zagueiro de 26 anos se tornou um dos reservas mais utilizados por Abel Ferreira e parte importante no elenco que disputa os títulos da Conmebol Libertadores e Brasileirão. Emprestado pelo Atlético MG em fevereiro, quando o Verdão cedeu Caio Paulista ao Galo, Fux se tornou o reserva imediato de Gustavo Gomes e Murilo. Quarta-feira, contra o River Plate, entrou no lugar do capitão e foi decisivo ao iniciar as jogadas do segundo e terceiro gols da equipe. O acordo firmado no início do ano tem uma cláusula com opção de compra para o Palmeiras. Já com valor estipulado, os números não foram revelados. Isto faz com que o Verdão não tenha a necessidade de resolver o tema agora. Basta, no fim do ano, exercer o que está previsto no contrato. Neste momento, esta é a tendência, pois diretoria e comissão técnica estão satisfeitas com o camisa 3. E o jogador também já declarou que deseja firmar um contrato longo com o Palmeiras. Por mim, com certeza, quero ser comprado, é um desejo que eu tenho. Estou muito feliz aqui, mas é seguir crescendo e lá na frente é uma decisão que deixo nas mãos de Deus, da comissão técnica e do Anderson Barros, disse Fux ao G em maio. Com 29 jogos pelo Verdão, sendo 20 como titular, Bruno Fux chama a atenção pela capacidade de construir jogadas a partir da defesa. O zagueiro é o jogador de linha do Palmeiras que mais acertou passes longos na atual edição da Libertadores, segundo dados do SofaScore. Para Abel Ferreira, sua visão de jogo é acima da média. Elogiado pela atuação contra o River Plate, quarta-feira, Fux gerou uma dúvida entre torcedores pelo cartão amarelo que recebeu antes de entrar em campo. Apesar de ter levado seu terceiro na competição, o jogador não está suspenso na primeira semifinal da Libertadores. Isto porque as 2 primeiras advertências foram na fase de grupo e 0 após o início do mata-mata. Neste domingo, o camisa 3 tem chance de ser novamente titular do Palmeiras contra o Bahia, às 16h de Brasília, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Brasileirão. Isto porque Gustavo Gomes sofreu uma lesão no olho diante dos argentinos e está com um inchaço no local. Caso o capitão de fato não tenha condições de jogo, Fux deve formar dupla com Murilo.